Olá, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu venho trazer uma reflexão para a gente estar meditando no decorrer dessa semana e estar revendo algumas atitudes, alguns conceitos que às vezes a gente vem tendo no decorrer da nossa vida, mas que nunca é tarde para mudar ou para melhorar, né? A reflexão que eu quero deixar hoje para a gente meditar é para quem nós estamos sendo melhor, para quem a gente está guardando o nosso melhor, para nossa casa ou para o que são de fora da nossa casa. Exemplo, quando vem uma criança, para nós que temos filhos, quando vem uma criança de fora na nossa casa, um sobrinho, um filho de uma amiga, não sei, um primo, quando vem algum parente, né, o que tem a criança dentro da nossa casa, e essa criança derruba um líquido no chão, não sei, um suco, derruba um suco no chão, e você vai lá e fala, a criança fica toda preocupada, né? Ah, eu tenho que limpar, desculpa. Você fala, não tem problema, isso acontece. Aí você vai lá e limpa com todo carinho. Às vezes por dentro você tá irritada, mas por fora você demonstra aquela paz. Só que quando o seu filho faz a mesma coisa, derruba sem querer, às vezes tropeça e o líquido cai no chão, você já começa a brigar. Nossa, você não presta atenção, o que você está fazendo? Onde você está com a cabeça? Você está com a cabeça no mundo da lua? Não sei se vocês já ouviram isso, eu já ouvi muito quando criança. E aí essa criança já se retém, né? Ela já fica retida ali, ela já fica com vergonha, dependendo até de quem estiver dentro da casa, né? Às vezes a gente não consegue, vamos se segurar quando tem outras pessoas, ou até quando tá sozinho mesmo, quando é você e ele, quando você é sua criança, você e seu filho, sua filha, e você chama a atenção dele. Aquilo vai pro coração dele. E aquilo causa uma mágoa, causa às vezes um rancor que fica no subconsciente, não no consciente, mas no subconsciente da criança. E isso futuramente pode desencadear um perfeccionismo. O perfeccionismo não é algo bom, porque a pessoa se cobra tanto, né? A pessoa depois ela fica tão aquém, tudo ela tem que ser perfeito, nada para ela tá bom, não consegue receber um elogio, não sabe receber um elogio, e quando recebe um elogio fica, sabe, de tão criticada que ela foi a vida toda. E às vezes essa crítica vem de quem deveria dar amor, dar carinho, dar consolo, dar colo, que somos nós os pais. Nós precisamos fazer a diferença dentro da nossa casa. Nós não viemos nessa terra em vão, nós não viemos aqui de passagem. Nós temos que fazer a diferença dentro da nossa casa, e a diferença começa dentro da nossa casa. Não é de fora, não é com aquelas pessoas que vêm de fora, mas sim dentro da nossa casa. Quantas pessoas guardam os melhores copos, guardam os melhores talheres, a melhor aparelho de jantar para visita? E usa os velhos para dentro de casa. Usa os velhos com quem você deveria estar dando o novo. Às vezes você mora sozinha na sua casa e você fica guardando um aparelho de jantar para quando você receber visita. Você e a sua casa tem que ser sua prioridade. Depois de Deus, vocês têm que ser a sua prioridade. Nós precisamos ser a nossa prioridade. Nossos filhos precisam ser a nossa prioridade. Nosso marido, nossa esposa precisa ser a nossa prioridade. Nossa família que vive com a gente dentro de casa, esses precisam ser nossa prioridade. E não aqueles que estão lá fora, que estão vindo de vez em quando. Monta sua mesa, coloca seus plá, coloca seu melhor aparelho de jantar, arruma a mesa, faz com amor, faz com carinho. Mesa é lugar de comunhão, é na mesa que a gente faz a família, é na mesa que a gente conversa, que a gente conhece quem são os nossos filhos, quem é o nosso marido, pelo que ele está passando no trabalho. Às vezes a gente está tão atordoada limpando casa, fazendo uma coisa, fazendo outra, e a gente não dá atenção quando o esposo da gente chega. A gente não pergunta para ele como foi o seu dia. Quer conversar? Mesmo que o nosso dia também foi atribulado. Mas às vezes a gente cobra tanto, que meu marido não faz isso, meu marido não faz aquilo, mas você está fazendo a sua parte ou você só está cobrando? Nós estamos fazendo a nossa parte com os nossos filhos ou a gente só está cobrando que eles sejam perfeitos, sendo que nós não somos perfeitos, nós não éramos perfeitos. Às vezes a gente foi tão cobrado pelos nossos pais e a gente está passando isso para os nossos filhos. Eu falo por mim mesma.
Uma época eu cobrava demais o meu filho, cobrava muito, queria que ele fosse perfeito. E às vezes ele derrubava alguma coisa dentro de casa e eu era essa que chamava atenção. Falava, você não presta atenção, né? Brigava com ele. E um dia Deus falou comigo. E ele falou, por que você trata os de fora melhor do que os de dentro? Se fosse uma criança de fora, se fosse seu sobrinho que fizesse isso, como você trataria ele? Seria da mesma forma? E ali eu vi que realmente eu estava dando o meu melhor para quem morava fora da minha casa e não os que estavam dentro. E eu comecei a me policiar. De começo é fácil? Não, porque isso daí é algo que vem com a gente, né? A vida toda, então você não muda da noite pro dia. Mas é o querer, é você se posicionar. E aí a mudança vem. E eu lembro que da primeira vez que ele derrubou, não lembro o que era, mas ele derrubou alguma coisa. E ele pegou e falou assim, não, mãe, desculpa. Eu falei, não tem problema, isso acontece. Ele ficou me olhando assim, tipo, será que tá tudo bem? E eu vi que aquilo estava tão enraizado, de tudo que ele fazia, nada estava bom, sempre eu chamava a atenção dele, que doeu em mim, porque eu me vi quando criança. E eu gerei um perfeccionismo. Então, o que eu estou trazendo aqui é vivência. O que eu trago aqui para vocês é tudo que Deus já falou comigo antes. E ali eu comecei a mudar, e tenho mudado. Eu gosto de mesa, eu amo estar na mesa com a minha família, eu amo estar na mesa com o Senhor. Eu sou aquela que monto a mesa para tomar um café com Deus, para jantar, para almoçar com o Senhor, para conversar. Porque a gente precisa ter isso. Se a gente não tiver Jesus, Deus na nossa mesa, como que vai ser nossa mesa? Eu falo que Deus já me mostrou coisas profundas na mesa. Sabe, coisas que não tinha como eu saber se não fosse o Senhor que estivesse me mostrando. E é muito bom quando a gente consegue conhecer a nossa família a fundo, sabe? E às vezes num olhar você sabe o que aquela pessoa tá passando, se ela tá triste, se ela tá feliz, se ela tá angustiada, se ela tá querendo falar alguma coisa, mas tá com medo. Será que nós estamos sabendo reconhecer quem mora com a gente? Será que nós estamos conseguindo reconhecer o que o nosso marido, o que os nossos filhos estão passando? Ou até a gente mesmo, a gente está conseguindo colocar esse sentimento para fora? Vocês sabem a cor preferida do seu filho? O alimento preferido dele? O doce preferido dele? A matéria da escola preferida? A professora preferida? Seu esposo sabe o alimento preferido dele? Às vezes a gente sabia quando a gente namorava, né? Ah, eu quero agradar ele, vou fazer isso. Sua esposa. Mas a gente tem que regar as nossas plantinhas todos os dias. Não é uma vez ou outra. Não é somente no dia de aniversário. Ah, aniversário de casamento, vou dar um presente aqui. Ou é dia de aniversário, ou é Natal. Não. É uma coisa que a gente tem que regar todos os dias. Não estou dizendo para a gente dar um presente todos os dias. Mas a nossa atenção, o nosso cuidado, o nosso carinho. Isso já é um presente. Às vezes a gente escreve um bilhete antes de sair para trabalhar. Amor, eu te amo. Que você tenha um dia abençoado. Ou manda uma mensagem no WhatsApp quando acordar. Às vezes seu esposo ou sua esposa sai antes de você. Ou às vezes vocês não se encontram no decorrer da semana pela correria. Ou às vezes você mora fora e só vê nos finais de semana. Precisa ser regado todos os dias. Como está sendo regado com o seu filho, com a sua filha. Todos os dias você fala que ama. Você fala que tem orgulho dele. Quando ele faz algo que vem esperando você falar, por exemplo, faz um desenho e vem te mostrar o desenho, você dá atenção para aquele desenho? Você observa os detalhes que ele colocou naquele desenho? Ou você só olha que legal, e vira e volta a fazer o que você estava fazendo? É tempo da gente dar atenção para nossa casa. Do que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa família, e perder a nossa alma, e perder a nossa casa, os nossos filhos? Não adianta nada. Nós precisamos ser a diferença que a gente quer que as pessoas sejam pra gente. A diferença e a mudança começa em nós. Então vamos ser a mudança que o mundo precisa. O mundo está precisando de mais amor. Quantos aí estão vendo a pessoa morrer do lado deles e estão com o celular ali filmando?
mas não estende a mão para poder ajudar. Vamos cuidar dos nossos filhos. Vamos mostrar para ele o que realmente importa, porque quando eles crescer, que eles tenham esse sentimento, sabe? Aquela lembrança e fala, nossa, quando eu chegava em casa, minha mãe estava me esperando assim, assim, assado. Tava me esperando com a mesa posta, ou tava me esperando com um sorriso no rosto, com um abraço apertado, com um beijo. Ela tava me esperando com uma palavra quando eu precisava. O que a gente está gerando no coração e na lembrança dos nossos filhos? Então vamos ser a diferença que a gente quer. Vamos fazer a diferença para eles e vamos tratar eles como tratamos os de fora de casa. Ou melhor, vamos ser melhor para os dentro de casa do que somos para os de fora, porque a gente não tem que mudar com os de fora também, mas a gente tem que mudar, a gente precisa mudar com os que são de dentro. Vamos tratar eles melhores, vamos tratar eles como nós queremos ser tratados. Às vezes a gente não recebeu carinho, a gente não recebeu amor, a gente não recebeu atenção, mas o que custa a gente mudar não é porque a gente não teve que a gente não pode fazer diferente. Às vezes a gente não consegue fazer diferente porque está faltando uma cura lá dentro, uma liberação de perdão para aqueles que nos machucaram. E os nossos filhos, o nosso esposo, a nossa esposa, o nosso cônjuge não tem culpa do que a gente viveu. Amém? Então eu deixo essa reflexão, que Deus abençoe grandemente o dia de vocês e o resto da semana. Amém?